Bom dia! Vamos iniciar o capítulo 5º, cujo tema corresponde aos sistemas religiosos. Os sistemas religiosos, eles são elementos que expressam uma religião, através da postura do seu líder, através dos livros que são usados, os espaços específicos, ícones, objetos e ritos. Os sistemas religiosos também eles são manifestados e concretizados nos espaços socioculturais, cujos lugares são sagrados, e as organizações religiosas elas acabam atuando nos contextos sociais, através dos templos, através das congregações, os centros, salas e espaços religiosos. Uma das congregações que vocês convivem é justamente a congregação salesiana Filhas de Maria Auxiliadora. Então esse é o exemplo vivo do que é um sistema religioso. Há dentro do sistema religioso também modelos de organização social, tanto na escola quanto na religião. Na escola existe uma origem, existe um modelo de organização, existem funções sociais e ela continua a existir sempre. Como eu disse, vocês têm o modelo das irmãs. Quando surgiu as escolas salesianas, principalmente das Filhas de Maria Auxiliadora, como que ela é toda organizada, a que sede, que pertence, as funções que ocupam na sociedade, que cada uma também acaba desenvolvendo no espaço escolar, e ela continua há quanto tempo, já décadas e décadas existindo. Também um outro modelo são as religiões, cada uma tem o seu significado, os seus ritos, suas normas e seu papel social também. Uma das mais conhecidas é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Nós temos também, para estar associando a religião com a sociedade, um dos pais da sociologia, o Émile Durkheim. Ele é considerado o chefe da chamada Escola Socióloga Francesa, que fundou a revista L'Année Sociologique. É um dos estudiosos das organizações religiosas mais primitiva na forma de organização da sociedade que exercem funções sociais, entendida a religião como elemento da vida social, característica real e visível que conserva a tradição religiosa. A sociedade pós-moderna corresponde a uma das formas mais novas de organização religiosa que tem aparecido ultimamente. E algumas reproduzem os valores e práticas da sociedade de consumo. E viver em sociedade corresponde justamente a respeitar os valores dos outros e estar inserido. Por isso que a organização da religião ela é semelhante a uma organização humana. São pessoas, elas são reais e acabam oferecendo bens do modo simbólico. De que forma? Convincente e eficiente na busca do sentido humano. Por isso que muitas religiões, elas apelam para o desespero, elas apelam para o momento que realmente a pessoa está passando, que realmente acaba, muitas vezes, necessitando e usufruindo de uma ajuda. Uma das formas também é a estrutura, a visão de mundo, da vida e da realidade. Seus rituais e normas tornam o sistema social organizado. As religiões, elas pertencem a uma organização legítima. Como toda organização, ela precisa de normas estabelecidas sobre a visão do Deus, do mundo e do ser humano. Por isso que nada acontece por acaso. Existem normas e regras existem para serem respeitadas. O que é possível através da sociedade é fazer uma organização para que sejam as normas e as regras do senso comum. A alma de toda religião é a tradição. Ela é manifestada através de ritos, crenças e normas codificadas. São pessoas responsáveis por uma instituição, pela conservação da mesma e fazê-la mantendo a solidariedade de todo o grupo. Se não tiver a solidariedade, perde o sentido de ser essa alma viva a cada dia. A diversidade religiosa ela foi comprovada no último censo de 2010. Através de 64,6% se dizem católicos romanos. Por que católicos romanos? Porque pertence toda a ordem de Roma, tanto na sua instituição hierárquica
respeitando ao Papa e as suas normas estabelecidas, quanto também aos segmentos da estrutura romana. 22,2% são evangélicos, e aqui é interessante porque todo cristão também ele é evangélico, porque ele acredita nos evangelhos e vive segundo os evangelhos. A população de cristãos corresponde a 190,7 milhões de pessoas. Os católicos correspondem a mais de 123,2 milhões, ou seja, uma grande parcela da população. Os evangélicos somam 42,2 milhões, um aumento do sem religião, 8%. E é interessante quando nós falamos sem religião, muitas vezes não são os ateus. Eles até acreditam em Deus, mas não seguem uma ordem, uma instituição religiosa, uma prática. O Brasil, a partir do momento que ele tem o maior número de evangélicos e católicos, então logo o cristianismo é o que impera. Então por isso a marca cristã no Brasil é de 86,8% católicos ou evangélicos, ou seja, os que acreditam em toda a doutrina do cristianismo. O espiritismo 2%, é uma ressonância social bem maior. E aqui é uma confusão muito grande. Eu acreditar no cristianismo corresponde ao acreditar num Deus que ele veio pela jovem Virgem Maria, ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou. O espiritismo acredita na reencarnação, o cristianismo acredita na ressurreição. Então essa diferença ela deve manter e deve ser respeitada pelos seus praticantes. E as tradições afro-brasileiras, ela se divide entre Umbanda e o Candomblé, tendo uma faixa de porcentagem de 0,3. As demais religiosidades, o budismo, o judaísmo, as religiões orientais, o islamismo e as tradições indígenas correspondem a 2,7%. Entre as religiões, nós temos o sociólogo Peter Getter, é um sociólogo e teólogo luterano. Então, luterano justamente porque ele defende as ideias de Lutero, que lutou pelas tradições que não correspondem às atitudes cristãs, por isso ele foi, vamos dizer, um austro-americano, e o seu potencial se desenvolveu através do livro A Construção Social da Realidade. Ou seja, não tem como nós desenvolvermos ações cristãs através da vida social. É ali que nós, na sociedade, colocamos em prática se nós temos uma religião e um desenvolvimento de uma prática religiosa. Não é simplesmente se nós lemos, se nós conhecemos, mas as nossas atitudes correspondem se nós somos cristãos ou não, ou seja, de qualquer denominação religiosa. O significado e o sentido para as pessoas acaba permeando as nossas atitudes, e também as religiões elas acabam tendo um potencial de situar ou integrar as experiências através dos seus limites. Ou seja, a religião acaba sendo um freio para as nossas atitudes, para as nossas palavras, permeando sempre a visão do outro numa dimensão social. E o catolicismo, ele acabou sendo doador universal, ou seja, o principal celeiro. Todas as religiões, ou uma grande parte, passaram pelo catolicismo, pela religião cristã, para depois se definir nas demais religiões. Por isso nós chamamos de um trânsito religioso. Então a pessoa sem religião, mas também aquelas pessoas que desencantaram com suas filiações tradicionais. E o maior desencanto vem pela falta de testemunho, não é pela falta de conhecimento até da dimensão religiosa que optou, mas a falta de testemunho, a falta de compromisso com a vida faz o desencantamento e essa transição nas religiões, e isso é um perigo muito grande. Encontram-se desencaixadas, são pessoas que ainda não se encontraram em determinadas igrejas e religiões em busca de vínculos sociais e espirituais. Conta também com os elementos subjetivos, buscam o que possa corresponder às suas expectativas pessoais, e aqui os evangélicos nos dão uma aula em relação à acolhida, em ver a necessidade do outro, justamente porque eles não perdem a dimensão social.
é ver a necessidade do outro, estão muito presentes. E a socióloga Silvia Fernandes, ela se baseia na seguinte frase: cada vez menos ouvimos fulano se converteu, mas é mais comum ouvirmos fulano se converteu agora e é de tal religião. Então não é que ela não encontrou Deus, mas ela sentiu a presença de Deus através de determinadas religiões. Nós só amamos e testemunhamos esse Deus quando nós temos experiência dele. E essas experiências, elas acabam acontecendo através das nossas relações e principalmente nas dificuldades ou desafios que a vida nos apresenta. A única certeza é que é muito importante e, acima de tudo, é muito bom termos uma religião e cultuarmos através dessa religião a nossa fé. Bom trabalho a todos, os exercícios estão no link e qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigada.